O Jairo até pegou aqui o currículo do Fernando Borges. Ele está na Petrobras desde 1983. Desde então ocupou diversos cargos de crescente responsabilidade na área de exploração e produção no Brasil e no exterior, como diretor-geral. Enfim, tem uma série de passagens aí pela Petrobras. Agora, atualmente, ele era diretor executivo de exploração e produção. Priscila Yazbek, aí no comunicado que a Petrobras soltou hoje de manhã, né, diz assim no final: fatos considerados relevantes serão prontamente comunicados ao mercado. Esse seria um dos fatos, né? O que mais a Petrobras tem que anunciar para que o mercado saiba qual a empresa ela está lidando? Quando a gente tem essas movimentações, né, por regras da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, a xerife do nosso mercado, a empresa tem que ir soltando esses fatos relevantes, esses comunicados. Até a gente fica brincando no CNN Money, eu e a Thaís Heredia, que a pessoa responsável, a gente não sabe se é uma moça, a gente brinca que é uma moça, mas a pessoa responsável por esses fatos relevantes da Petrobras está trabalhando e muito nos últimos meses, porque é fato relevante atrás de fato relevante. Então, toda vez que tem alguma notícia que está repercutindo no mercado, a empresa tem que vir a mercado e soltar um fato relevante para explicar internamente se está acontecendo alguma coisa, se aquela notícia procede ou não. E hoje, então, foram esses fatos relevantes, falando da renúncia de José Mauro Ferreira Coelho. Teve também esse anúncio falando sobre essa intenção de um dos conselheiros de fazer um congelamento de preços por 45 dias, mas que a Petrobras então vem a público dizer que é uma intenção de um dos conselheiros, mas não dos outros. E aí como que o mercado está nesse momento, né? Está avaliando que, por enquanto, esse mandato tampão é um nome técnico, como vocês disseram, já estava há muitos anos na Petrobras, era diretor de produção e de exploração da Petrobras, então sem novidades, é uma não notícia nesse caso, né? É só um governo interino ali da Petrobras, até o nome de de Caio Mário Paz de Andrade ser apresentado, né? Que é o nome que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o momento, assim, que a gente vê, né? O Uribe está trazendo aí as notícias da política, as repercussões, as ideias, o que tá sendo aventado aí de soluções para conter o preço dos combustíveis. É bom a gente sempre dar uma refrescada aqui na memória o que aconteceu. Na sexta-feira foi anunciado então um reajuste no preço da gasolina de 15 centavos, 63 centavos no caso do diesel. Com isso, gasolina vai para pelo menos R$ 7,40, o diesel para R$ 7,65, R$ 7,64. No fim de semana, várias notícias sobre postos de gasolina. Na sexta-feira, até os motoristas tentando abastecer os seus tanques antes do reajuste que começou no sábado. E vale falar que, mesmo com esses reajustes que foram feitos, ainda existe uma defasagem nos preços tanto da gasolina quanto do diesel, de 52 centavos no caso do diesel, e eu vou checar já no caso da gasolina, mas ainda tem uma defasagem mesmo com esse reajuste. Então, qual que é a questão? A política vai tentando dar soluções para reduzir impostos, para reduzir tributação, para conter esse aumento de preços. Os preços estão subindo no mercado externo. Agora o petróleo até deu uma amenizada, mas os preços aqui ainda estão defasados em relação aos preços lá fora. Isso segundo as informações até da Abicom, que é a associação que representa as empresas importadoras de combustíveis. Então, qual que é a sinalização que isso dá? Que como ainda há uma diferença entre o preço interno e o preço externo, ainda pode ter mais reajuste pela frente. E vale falar também que, apesar dessa trégua do petróleo, existe uma perspectiva que o petróleo se mantenha nessa tendência de alta. E aí, quais são as soluções políticas que estão se aventando, então? Tem as reduções de impostos estaduais, do ICMS, tanto o teto do ICMS, que seguiu para a sanção presidencial, foi aprovado no Congresso, quanto a PEC dos combustíveis, que tende a zerar, né, que tem a intenção de zerar o ICMS, que deve ser apreciada, deve ser discutida no Congresso. Nessa semana tem a PEC dos biocombustíveis também, e aí essa ideia nova que surgiu na sexta-feira com todos os ruídos políticos, foi a ideia de sobretaxar o lucro da Petrobras, ou seja, aumentar a contribuição social sobre lucros líquidos, a CSLL, de 9% para 18%, que é um assunto aí que o mercado vê com ressalvas, porque isso diminuiria a distribuição de dividendos da Petrobras no ano que vem em pelo menos 11 bilhões de reais. Essa é a previsão que foi feita pelo menos pelo banco BTG. Então, de um lado, o governo federal está tentando fazer essas reduções no preço dos combustíveis, tentar atenuar
atenuar esse aumento do preço dos combustíveis via essas reduções de impostos, talvez sobretaxando os lucros, mas tem essas resistências aí no meio do caminho, então a resistência do próprio mercado para sobretaxar esses lucros, até alguns analistas estão falando que as ações não estão reagindo tão mal nesse momento, porque com essa renúncia abafa um pouco essa tentativa de taxação, de elevação da taxação dos lucros, mas ainda são propostas que estão muito aí em discussão, né? A proposta mais avançada seria do teto do ICMS, que está seguindo para a sanção presidencial. Enquanto isso, o que o consumidor pode esperar? Enquanto isso, o consumidor pode esperar que esse preço se mantenha elevado, tanto da gasolina quanto do diesel, porque até que essas medidas elas sejam aprovadas de fato, cheguem nos preços, isso ainda demora um tempo. E lembrando, essa redução do ICMS é uma redução do imposto, mas não necessariamente isso vai ser repassado por inteiro para o consumidor final. Então, aquele preço que a gente via de gasolina a R$ 4,20, o diesel abaixo de R$ 4,00 antes da pandemia, esse preço é um preço que dificilmente a gente vai ver, talvez nos próximos anos, é um preço que ficou para trás. Talvez o que o consumidor veja seja um preço ali da gasolina indo talvez para uns R$ 6,00, o do diesel está um pouco acima porque está com uma escassez no mercado de diesel, tanto aqui quanto lá fora tem um problema de escassez de diesel. Então a situação é ainda de preços altos, a política tentando dar uma solução, com o governo federal tentando dar essa solução por meio de redução de impostos estaduais, os governadores falando que o governo federal deveria fazer sua parte usando os dividendos e os lucros que recebe da Petrobras para atenuar esses preços. Então fica essa discussão e esses ruídos todos, e a gente aqui tentando explicar o andamento desses episódios, dessa novela aí do preço dos combustíveis. Bom, a gente tem inclusive uma nota da Petrobras, né, já fazendo esse anúncio então do presidente interino. Eu vou ler aqui rapidinho, então diz assim: Petrobras, em continuidade aos fatos relevantes divulgados hoje, informa que em decorrência da vacância na presidência da companhia, o presidente do Conselho de Administração nomeou como presidente interino da companhia o diretor executivo de exploração e produção, Fernando Borges, com base no artigo 27 de seu Estatuto Social, até a eleição e posse do novo presidente, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social. Por isso que o nome de Caio de Andrade está sendo analisado ainda, não foi aprovado, e aí ele assumiu, como você bem explicou, né, Pri, Uribe. Então a gente está aguardando aqui os próximos comunicados que vão ser feitos pela Petrobras, mas a gente vai aproveitar, a gente tem aí espelhado até na tela, olha só, aí sim o anúncio que foi feito pela Petrobras, então agora há pouquinho, do presidente interino, né, que assumiu, Fernando Borges.